Olá meninas, tudo bem? Hoje vamos iniciar a nossa parte prática, fazendo a nossa primeira atividade. Vem comigo! Nossa atividade de hoje é a atividade de marcação, mas vamos utilizar essa marcação no papel, ok? Vamos aprender os pontos principais de marcação da sobrancelha. Então, vamos utilizar como treino o papel. Vamos precisar de folha de papel ofício, mas também podemos usar o próprio caderno, não tem problema nenhum. Um lápis e uma borracha, pode ser borracha daquela quadrada, lápis solto, sem problemas, e uma régua. Gente, eu estou usando aqui o paquímetro que está no kit de vocês. Lembra da explicação que o paquímetro também é uma régua, então ele pode ser usado nessa atividade. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo uma linha em qualquer um dos sentidos do papel. Eu preferi na vertical. Fazemos uma linha reta, ok? Isso, gente, vai servir como guia para estar fazendo as nossas marcações, tá bom? Após essa linha, vamos imaginar, ou se quiser também pode medir, mais ou menos o meio, pois vamos fazer a marcação da sobrancelha, precisamos de duas sobrancelhas, uma para o lado e uma para o outro. Então, marcamos mais ou menos o meio dessa linha, deixando dois lados. Esses lados representarão uma sobrancelha de cada lado. Gente, por que eu fiz essa linha? Pois não podemos fazer nada no ar, né? Quando estamos fazendo qualquer tipo de desenho, precisamos fazer uma linha para servir de guia, ok? A partir do momento que a gente divide essa linha praticamente ao meio, vamos colocar em um ponto da nossa régua, pode ser qualquer número, viu, gente? E aí, vamos marcar a primeira marcação, como exemplo, eu vou fazer da seguinte forma, marcando 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Menina, deixa eu falar algo importante. Na régua, todos esses pontos maiores representam 1 centímetro. Entre um e outro, ó, as linhas maiores, 1 centímetro. Essa intermediária, meio centímetro, ou seja, 0,5. E essas menorzinhas são os milímetros. Então, temos, exemplo, aqui 10, 10,1, 2, 3, ok? Então, assim sucessivamente. Os menores são milímetros, o intermediário 0,5 e o maior 1 centímetro de um para o outro. Vamos lá? Para não confundir a cabeça de vocês, irei usar as medidas padrões. Lembra da nossa aula teórica, onde eu mostrei os tamanhos padrões de sobrancelhas? Então, marcamos o meio, né? Que isso aqui seria nosso eixo central, e teremos uma sobrancelha para a direita e uma para a esquerda. Marcamos 1 centímetro de distância a partir desse eixo, né? Para o lado e para o outro. Gente, é uma regra. Tudo que a gente faz de um lado, temos que fazer igualzinho do outro, ok? Então, o tamanho padrão que vimos na nossa aula teórica foi uma sobrancelha média é 5 centímetros. Então, o que devemos fazer? Colocamos o zero da nossa régua. Ó, gente, aqui, ó, o zero na mesma direção da linha que fizemos. E vamos lá no 5, ó. Lembra que eu falei que o ponto maior é centímetros? E vamos marcar 5 centímetros, que é o tamanho padrão. Tudo que fizemos para um lado, vamos fazer para o outro. Ó, um truque, pega o 5, já direciona aqui, ó, na linha, chega no zerinho, ó, e marca. Então, nesse momento, ó, temos
o tamanho total da nossa sobrancelha. 5 centímetros uma, 5 centímetros a outra. Depois disso, vamos marcar o nosso corpo. Lembra que eu falei que uma sobrancelha padrão com 5, o corpo é sempre maior do que a cauda. Então, desse modo, vamos colocar 3 para o nosso corpo. Ó, reguinha no 0, chega lá no número 3 e marca. Ó, número 3 e marca. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Coloco, ó o truque, coloco o 3zinho aqui, ó. Já chega lá no 0 e marca. Ok? A partir desse momento, temos o início, o meio e o fim da nossa sobrancelha. Ou seja, os 3 pontos principais. Meninas, vamos lá agora marcar a espessura, ou seja, o quanto é a largura, ó, da nossa sobrancelha e o nosso ponto alto. Lembra da nossa aula teórica? Então, vou colocar um tamanho que seja bom para vocês visualizarem essa sobrancelha depois de pronta, toda a marcação. Sempre utilizando, ó, a nossa reguinha. Coloquei o 0, ó, o zerinho, na nossa linha, naquela primeira linha que fizemos. E vamos lá usar, dessa vez, os milímetros. Vou colocar uma sobrancelha de 8 milímetros. Como é que eu faço? A partir da linha maior, que é do nosso 0, contamos 8 vezes esses pontinhos menores. Então, ó, o 8 aqui, ó, 8, 9, 10, que seria outro centímetro, ok? Então, vamos lá, ó, na direção do 8, vou colocar aqui, ó, 8 milímetros. Tudo que eu faço de um lado, eu faço também do outro. Régua no 0, na linha no 0, e vamos lá, ó, na direção do 8 milímetros, 0,8 eu marquei, ok? Também vou fazer isso nesse ponto do meio, viu, gente? Que além de ser o final do corpo, é o início do nosso ponto alto. A mesma coisa, ó, vou botar minha réguazinha na linha, no número 0, vou chegar lá no 8 milímetros e vou marcar. A mesma coisa do outro lado. Régua no 0, 8 milímetros e vou marcar. Garotas, precisamos também marcar o ponto mais alto que a nossa sobrancelha consegue alcançar. Ou seja, o nosso ponto alto. Certo? Então, a partir desse segundo pontinho aqui, ó, gente, que a gente marcou no meio, vamos marcar qual é o máximo que a minha sobrancelha consegue chegar. Isso é chamado de ponto alto. Geralmente, ele varia de 2 a 3 milímetros a mais do que a espessura inicial, certo? Então, de que formas podemos fazer? Colocamos a nossa reguinha lá no 0, ó. Dessa vez eu vou colocar 2 milímetros. Se aqui a gente marcou 0,8 mais 0,2 milímetros, temos 1 centímetro. Ó, 1 centímetro aqui é para ficar facinho para vocês. Chego lá no 1, ó, gente, naquele ponto maior, lembra? E, ó, marco. Tudo que eu faço de um lado, eu também faço do outro. Ó, chego lá no 1, ó, reguinha no 0, chego lá no 1, ó, na direção do 1 e marco. Então, nesse momento, temos todos os pontos que necessitamos para marcar a nossa sobrancelha. Temos o início, vou colocar aqui para vocês, ó, o início. Temos o meio e temos o fim. O início é chamado de ponto inicial. O meio é chamado de ponto alto. O fim é chamado de cauda, ok? E também, dentro dessa marcação, temos
temos as espessuras. Espessura do ponto inicial e espessura do ponto alto. Então, aqui, ó, espessura inicial. E aqui, espessura do nosso ponto alto, ok? Então, vamos ligar esses pontos para ver o desenho final. Já conhecemos todos os pontos, né? E aí, vamos fazer a ligação e nesse momento, vocês irão ver que vai se formar uma sobrancelha certinho. Gente, uma regrinha. Quando for fazer esse treino de ligação de pontos, de marcação no papel, a gente precisa usar a régua inclinada, nunca reta, tá bom? Porque senão vai dar erro. Então vamos lá. Do primeiro ponto que a gente marcou, gente, da parte inicial, vamos marcar, vamos fazer a primeira ligação. Com a minha reguinha inclinada, ó, eu vim lá para esse segundo ponto que eu marquei, ó, e ligo a minha sobrancelha, ó. Primeira ligação de pontos. Tudo que eu faço em um lado, eu faço no outro. Régua inclinada e venho e marco, ok? Vamos marcar o segundo ponto, ó, daqui que a gente veio pro final. Vamos lá? Régua inclinada e fazemos a nossa segunda ligação, ok? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Nesse momento, temos a imagem que parece, né, que eu chamo de casinha. Ó, lembra daquele desenho da infância que a gente fazia? Lembra muito ele, não é isso? Então, vamos dar continuidade marcando o nosso segundo ponto, ó, fazendo a nossa ligação. Lembra dos dois pontos de cima, gente, da espessura? Então, esse é o ponto que devemos ligar. Reguinha inclinada é regra. E vamos fazer, ó, a ligação desse segundo ponto. E depois, vamos novamente para o final. Gente, uma coisa muito importante que eu tenho que passar para vocês. É regra da sobrancelha, o final, a cauda ser zerada. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Ou seja, no ponto final, elas se juntam, elas se encontram, elas se unem, tá certo? Isso também é uma regra de marcação, independente do método que estivermos utilizando, ok? Tudo que eu fiz de um lado, eu vou fazer igualzinho do outro. Vamos lá? Reguinha inclinada, ó, e venho e faço minhas ligações de ponto. Então, vamos fazer a nossa segunda ligação, né, para nossa cauda, ou seja, para o final. Lembrando, ó, que a nossa cauda, gente, tem que ser zerada, ó. Lembra, ó o zerinho aqui de novo, ó, zerada, ok? Zerada. Não esquece dessa regra. E depois, simplesmente fechamos, né, a nossa sobrancelha. Damos aqui, ó, aquele ponto inicial. Fazemos uma ligação e fazemos outra ligação, ok? Se vocês perceberem, já temos o desenho de uma sobrancelha. Eu vou apenas apagar alguns pontos aqui, ó, para poder ficar mais nítido, para vocês entenderem melhor que temos um desenho de sobrancelha. Então, meninas, apagamos um pouco os pontos, né, que só seguiu de guia para a gente. E se vocês identificarem, temos o desenho de uma sobrancelha. Início, meio e fim. Ou seja, ponto inicial, ponto alto e cauda. Usamos as seguintes medidas: 5 centímetros total, né? 3 centímetros de corpo, 2 centímetros de cauda,
0,8 de espessura e 0,8 mais 0,2 de espessura do ponto alto, que seria o nosso meio aqui, ok? Essas são as medidas padrões. Então, conseguimos fazer a marcação que iremos fazer no real, ou seja, no rosto de uma pessoa, no papel, como forma de treino. Então, meninas, essa foi a nossa aulinha de hoje, a aula de marcação, treino feito no papel. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curta os nossos vídeos, comentem e eu gostaria muito de tirar várias dúvidas de vocês. Até a próxima aula. Tchau!